Vamos lá então, primeiro ano, continuando hoje Sociologia, correto? Semana passada nós vimos alguns conceitos analisados por Marx, correto? E agora nós vamos ver o subtítulo Revolução Socialista, né? Que vamos ver o que Marx influenciou nesse movimento socialista posterior a ele, correto? Primeira coisa que ele fala então, que para a superação do capitalismo é preciso ter uma revolução do proletariado, certo? Dos trabalhadores. Então, a partir disso, desse conceito geral, né, dessa ideia geral, ele traz algumas previsões do que poderia acontecer a partir do momento que aparecesse a ideia de superação do capitalismo. Primeira coisa que ele fala é que com a exploração do trabalhador, o capitalista ele vai automaticamente aumentar o seu lucro e automaticamente também diminuir o salário, né, o investimento que ele faz em seu trabalhador, em seu operário, certo? Então, Marx falava que essa diferença social vai começar a criar um problema dentro do capitalismo, certo? Porque o proletariado ele está em número maior do que os capitalistas, certo? O trabalhador ele tem números maiores do que os capitalistas. Então é meio que automático quando o trabalhador começa a ser explorado demais, o capitalista pensa apenas no seu lucro e tudo mais, começa o trabalhador a se organizar. Esse trabalhador ele começa a ter consciência, né, de classe, que a gente já conversou sobre isso, ele começa a ter consciência do lugar dele, que ele está entre os trabalhadores que são explorados, começa a se organizar movimentos com isso e participar de partidos também. Então isso para Marx é automático, é uma reação automática para a exploração do trabalhador, certo? E então seria automático a luta dos trabalhadores contra o capitalismo, contra o Estado que impõe o capitalismo, certo? Para ele seria natural essa revolta do trabalhador contra o capitalismo, certo? E um erro dele, né? Ele falou que o primeiro movimento que teria do proletariado seria na Inglaterra por causa da Revolução Industrial, né? E não foi na Rússia. Então, ele falava que lá teria a experiência revolucionária, porque lá a Revolução Industrial explora os operários das fábricas e tudo mais, então ele teria consciência. Existem movimentos sim na Revolução Industrial, tá? Que é o cartismo, o ludismo, que trouxe pensamentos do trabalhador participar da política e tudo mais, mas não chegou em nada drástico que nenhuma revolução, certo? E que ele dizia que o socialismo sempre vai existir enquanto o capitalismo gerar suas contradições, como desigualdade social, miséria para alguma sociedade, né? Então Marx falava, ó, enquanto houver as contradições do sistema capitalista, sempre vai ter a teoria socialista ali, né? Porque o capitalismo, com suas contradições, geram espaço para chegar o socialismo. Isso Marx dizia, tá? Então vamos lá, depois de saber dessa prévia, nós vamos pontuar a sua primeira experiência, que foi na Rússia, no governo bolchevique, tá? Na Revolução Russa, governo bolchevique, certo? Que derrubaram os czares, que são os reis, monarcas absolutistas da Rússia, tá? Então tiraram eles do poder. Aí eles colocaram uma ditadura do proletariado, tá? Então esse proletariado ele teria o poder dos meios de produção, né? Eles teriam o poder das indústrias, então isso chegaria nas suas mãos, nessa ditadura do proletariado. Aí começa a se desenvolver a Revolução Russa, né? Cria-se
a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, em 1922, correto? A Revolução Russa começa em 1917. Aí começa a evoluir, certo? Essa ideia de revolução socialista. Chega na Guerra Fria, que divide o mundo entre socialistas e capitalistas, certo? Essas duas ideologias vão influenciar os países do mundo inteiro, liderados pelos Estados Unidos, né, capitalista, e socialista, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Então esses são os líderes e a ideologia de ambos vão dominar o mundo todo, tá? E isso só acaba em 1991, certo? Queda do Muro de Berlim, fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, aí o mundo, vamos dizer que abre espaço para outras ideologias, principalmente a neoliberal, certo? É ela que vai tomar conta. Ah, professor, então o que ficou de Marx? Ele pode ser considerado um clássico? Pode ser considerado uma pessoa que marcou, que é super atual? Então, o Marx, como a apostila coloca, ele trouxe a luta para os trabalhadores e que influenciam até hoje nas lutas por melhores condições de trabalho, né, dos trabalhadores, melhores salários, horas de trabalho, jornadas de trabalho, leis trabalhistas, legislação para os trabalhadores. Então, Marx é atual nesse sentido, sem dúvida. Não podemos ser anacrônico, né, que é comparar épocas, não podemos fazer isso, porque senão foge do espaço histórico. Então, podemos dizer que ele é atual por causa disso, porque ele influencia ainda hoje, as ideias marxistas influenciam ainda hoje na organização dos trabalhadores. Então, podemos dizer que ele é atual, sim, em diversos países do mundo, tá? Inclusive no Brasil. Finalizando então Marx, tá? Karl Marx. Agora nós vamos entrar num novo teórico social, né? Um sociólogo, que é o Max Weber, tá? Não que Marx ele se intitulasse socialista, tá? Mas ele analisou a sociedade, então por isso que ele entra na análise socióloga, tá? Então, Max Weber, né, um alemão, ele já é considerado um sociólogo realmente, tá? Então vamos lá, vamos entender como se desenvolve a sociologia, ai meu Deus, travando, sociologia em determinados países. Como que forma, professor? Quais países que chegaram primeiro na questão de desenvolver a ciência humana, que é a sociologia? Então, primeiro que nós temos que entender é que para se desenvolver a sociologia, tem que ter um fato importante para estudar essa sociedade desse país. E a apostila coloca que isso ocorreu primeiramente nos países que conseguiram chegar primeiro, né, no desenvolvimento industrial. Porque a mudança industrial nos países foram mudanças bruscas, né? Trouxeram mudanças sociais muito radicais. Na Inglaterra, por exemplo, população totalmente vivendo no campo e do nada, né? Vamos para as cidades, fábricas. Então, para ter a mudança, a visão sociológica, tem que haver uma ruptura muito forte na sociedade. E no caso que nós estamos estudando é a mudança industrial, tá? Então, a partir dessas mudanças industriais, começam a existir conflitos, né? Essas sociedades vivem conflitos, certo? Que geram alterações sociais, que nem eu já exemplifiquei para vocês agora há pouco. Então, essas mudanças sociais é o objeto de estudo do sociólogo, tá? Então, nós temos que entender que mudanças como essa da industrialização e também mudanças políticas que geram alterações na sociedade, elas são objetos de estudos, tá? Da sociologia.
tanto a questão econômica, vamos dizer assim, por causa da industrialização, quanto a questão política também, a mudança política, social e os três, né? A política, a sociedade e a economia, elas geram o estudo social, porque todas modificam a sociedade do seu tempo. Beleza? Agora vamos pensar na Alemanha, porque é onde vivia o Max Weber, né? Porque primeiro temos que entender o contexto que ele vive, né? Por que ele pensa assim? Por causa do contexto que ele vive. Então a primeira coisa que nós temos que entender da Alemanha é que ela teve a unificação do país enquanto nação muito tardia. Eram povos, né? A junção desses povos em um só foi tardia. Então a ideia de nação também, obviamente, foi tardia. Outra coisa, a industrialização em seu país também foi tardia, certo? Então nós podemos identificar isso como o porquê de estudar a Alemanha dessa forma, porque os fatos históricos são representados aí. Outra, a Alemanha futuramente a Alemanha passou pela Guerra Franco-Prussiana, que também abalou a população, certo? Passou por uma revolução religiosa comandada pelos protestantes, também que foi bem forte, que a religião começou a interpretar a sociedade e tudo mais. Então uma revolução religiosa dos protestantes foi muito forte também. Outro, essas formas, esses fatos históricos que eu apontei para vocês, eles influenciaram totalmente nos modos de viver dos cidadãos alemães, tá? A sociedade alemã, ela foi influenciada por esses fatos históricos que eu falei para vocês. E isso influenciou no modo de como essa sociedade vai ver o mundo, tá? Isso é importante da gente destacar. Então, para se trabalhar a sociologia na Alemanha, eles levaram em conta os fatos históricos. Então precisamos ser direto, né? Como que se desenvolveu a sociologia da Alemanha? Eles levaram em conta esses fatos históricos que a gente falou. E Max Weber, ele desenvolve sua teoria nesse ambiente, que os fatos históricos que explicam a sociedade, tá? Então, muito importante, Max Weber ele está nessa sociedade e ele vai analisar a partir disso. Então, primeiro, o subtítulo, né, de Max Weber aí na apostila é Análise Compreensiva da Ação Social. Vamos entender como que é isso. Então, ele pensava que todo o conhecimento da sociedade, certo, da realidade social, ela vinha da história dessa sociedade. Como eu falei, os fatos sociais explicam a sociedade. Ponto. Isso é uma visão sociológica da Alemanha e por isso Max Weber é alemão e então trouxe para ele isso. E ele achava então para você escrever sobre a sociedade, você precisava dos documentos históricos, certo? E de uma análise lógica desses documentos históricos, né? Objetiva, racional, tá? Sem a questão sentimental, subjetiva influenciar nessa análise, tá? Então, precisa ser os documentos históricos válidos, né? Objetivos, e a gente vai analisar a sociedade a partir desses documentos, tá? Essa era a visão de Max Weber para a sua sociologia. Próximo. Ele defendia também uma investigação indutiva. Nossa, professor, o que é isso? É um raciocínio, tá? Vou gerar o estudo, vou gerar o raciocínio partindo de dados particulares. Vamos supor, a sociedade tal, a sociedade alemã, nós vamos pegar os dados dessa sociedade e analisar ela através do raciocínio da pessoa. A pessoa que está analisando, estudando, o raciocínio dela tem que ser baseado nesses dados, que são os documentos, tá? E para ter uma interpretação mais geral, não específica, tem que, segundo ele, a análise da sociedade tem que ser em âmbito geral, tá? Para pegar a interpretação de todos,
dessa sociedade inteira. E, com isso, criar teorias mais abrangentes. Se é geral, criar uma teoria de sociedade mais abrangente, certo? Vamos supor, peguei a sociedade alemã, os dados, né, racionais sobre aquilo e uma visão mais abrangente sobre essa sociedade, para fazer uma análise geral de como vivia essa sociedade, certo? Então ele defendia que os fatos históricos concretos vivenciados por essas sociedades é que devem valer, certo? Então, os fatos históricos concretos, com dados, documentos, eles mostram como que viviam essa sociedade, tá? Esse método é chamado de método compreensível, tá? De Max Weber. E para complemento de estudo, gente, tem um vídeo que chama Métodos de Pesquisa, nessa página que eu estou analisando. Deixa eu só ver para vocês. Página 39, tem um vídeo. Assistam, ajuda a entender esse método do Max Weber. Tá bom? 16 minutos, é isso por hoje. Qualquer dúvida me chame, gente. Valeu!